né? Eu fui ordenado em 1987. 87 eu tinha 2 anos. Então faz muito tempo. Faz 37 anos. Que você foi ordenado. 36 anos. Mas me chama a atenção que você... eu descobri que tu foi deputado. Sim. Cara, calma aí, cara. Você tava na igreja, cara. Por que tu foi se meter com esses caras? Na verdade, eu nunca na minha vida eu tinha pensado na questão política. Eu realmente fazia engenharia, estava no 3º ano de engenharia, quando eu tive um chamado, né, ministerial. Eu sempre fui uma pessoa assim, que quando eu me converti, antes de me converter, eu era um cara sangue ruim. O que é um cara sangue ruim? Não, eu era um cara muito violento, de muita briga, participei de gangues. E assim, é um cara que cresci o 5º filho de uma família de 5, mas assim, muito revoltado, porque... Tu tocava piano? Eu sou pianista, toquei na noite. A galera da tua família lá, todo mundo toca um piano. Então, sou pianista, violonista, eu toquei na noite, mas eu sempre fui das brigas também. Entendi. Então, eu tinha um problema muito sério com meu pai. Com 15 anos, por muito pouco eu não bati nele. E aí eu falei, olha, a partir de agora você não se dirige mais a mim, porque senão eu vou te matar. E de 15 anos até 19 anos, a gente nunca mais trocou uma palavra, morando dentro da mesma casa. Eu não precisava deles, porque eu tinha muitos alunos de violão, tocava na noite também. Mas eu tinha muita, assim, mágoa, rejeição, porque eu cresci, eu tinha uma irmã 1 ano mais velha. E aí todo dia a gente brigava. E obviamente, menino é mais forte que menino, eu batia nela e ele batia em mim, entendeu? Entendi. E uma vez, quando eu tinha 12 anos, a gente estava mudando de uma cidade chamada Olímpia, no interior de São Paulo, até uma cidade bem conhecida pelos parques aquáticos que tem. E ela saiu com uma galera, a turma dela, para fazer uma despedida da cidade. E elas, na cidade no interior, o pessoal joga água, cocô de cachorro dentro dos carros. Fizeram as traquinagens de meninada, né? E o meu pai chegou e me deu uma surra, que eu não sabia porque eu tava apanhando. Eu tava jogando basquete no quintal da minha casa, ele me deu uma surra, eu falei, por que eu tô apanhando? Ele falou, porque você fez isso, isso, isso. Eu falei, mas eu não saí daqui. Aí ele parou. Quando ela chegou, ele falou, onde você tava? Ah, pai, eu tava fazendo isso, isso, isso. E o Lamartine? Não, ele não foi. Ele não encostou um dedo nela e não me pediu desculpa. Naquele dia eu falei pra ele, escreve o que eu tô te falando. Um dia eu vou te bater, essa surra vai ter volta. Com 12 anos. E assim, com 15 anos, meu pai uma vez tinha dito pra mim assim, olha, se um dia eu te pegar fumando, você vai engolir aceso. Meu pai era um homem italiano, sabe, aqueles caras muito rígidos e tal, e eu sempre fui muito questionador e tal. E naquele dia ele estava recebendo um primo dele, amigo de infância, e o camarada chegou e falou, você quer fumar? Você fuma? Eu falei, fumo sim. E comecei a fumar. Só pra fazer raiva. Pra fazer raiva. Quando o cara foi embora, ele falou, pô, você fez isso comigo, e se levantou pra ir. Eu fui pra cima dele. Quando ele viu a minha cara de ódio, ele fugiu. E nesse dia eu falei, olha, a partir de agora, nunca mais se dirija a palavra em mim, senão eu vou te matar. E dos 15 anos aos 19 eu fui capoeirista, fazia parte de gangues, entendeu? Na escola. Ou seja, a igreja meio que te salvou de tu, sei lá, bater no teu pai, de tu morrer. Não, me salvou porque na verdade eu me sentia muito rejeitado. Porque por pior que você seja e tal, você nunca tá sempre errado numa relação. E numa relação que você tem uma irmã que nunca apanha, você apanha todo dia, alguma coisa tá errada, né? E assim, já minha mãe não. Minha mãe, ela sabia lidar comigo. Porque eu tinha um talento musical muito grande. E assim, eu brilhava com isso. Porque eu tenho ouvido absoluto, é uma coisa raríssima, entendeu? E aí, eu tinha um problema com a minha irmã, embora amasse muito, que era tipo da minha idade, só que cresci batendo nela. Depois pedi perdão, tudo, mas batia mesmo. E quando eu fui para um acampamento, na época, uma amiga da minha mãe falou, olha, vai ter... Eu namorava uma menina há 3 anos, todo carnaval a gente viajava junto e tal. Ela falou, olha, vai ter umas meninas muito bonitas lá, nesse acampamento. Você vai se encantar com as crentes. Aí eu falei, eu vou azarar as crentes. Eu vou lá para azarar essa turma. E quando eu cheguei no acampamento, tinha 800 jovens.
E eu levei um monte de garrafa de uísque, levei isso. O que te convenceu aí pro acampamento dos crentes foi a mulher. A mulherada, e eu queria zarar, eu queria apavorar no sentido, sabe, de causar um problema e tal. Só que aconteceu algo muito forte, porque na primeira noite, tinha até uma moça no meu prédio que cantava muito bem. Tinha uma voz linda, chamava Eliana. E eu era um baita violonista, eu tocava Baden Powell, Paulinho Nogueira, tocava tudo de ouvido. Então eu ficava tocando, a mulherada em volta, e eu cantando, né, o dia inteiro ali na época das férias. E ela vinha ali e falava assim, olha, um dia ainda você vai se converter. Eu falei, eu vou te converter pro mundo. Você vai descobrir os prazeres, você não ser uma crente idiota. Eu era nesse nível. E aí ela falava, um dia você vai ser pastor. E naquele dia, ela estava nesse acampamento e ela cantou uma música, mas tão linda, que na hora que ela cantou eu já me arrebentei. Uma música que uma pessoa cantou. Começou a cantar, Deus foi falando comigo. E a hora que eu vi, eu estava totalmente quebrantado, mas sabe? Você estava muito frágil também, né? Eu estava cansado de sentir raiva. Entendi. Tava no fim o cara de 19 anos, sabe? Cresci ouvindo as mães dos meus amigos dizendo, ó, não anda com esse moleque porque ele vai te levar pro mau caminho, entendeu? Eu era ruim, eu era um cara machucado, na verdade tinha muitas feridas. E a minha maneira de reagir sempre foi com violência. Só que eu tinha esse lado artístico, musical, e música sempre mexeu comigo. E naquele dia, depois da música, veio a palavra. E a palavra era como se o cara estivesse falando da minha vida, entendeu? Nunca tinha ouvido isso. Aí eu falei, quem que foi o desgraçado que contou a minha vida pra esse cara? E, na verdade, era o Espírito Santo que estava falando comigo. E naquele dia, quando um detalhe que eu preciso contar é que eu não conseguia parar de fumar. Eu fumava desde os 11 anos. Com 11 anos eu comecei a fumar cigarro de cipó. Sabe essas trepadeiras que crescem em árvore? Eu pegava quando ficava sequinho e fumava. Eu pegava, meu pai fumava, minha mãe fumava, eu pegava os bituca dele e fumava. Então eu ficava, nunca consegui parar de fumar. E naquele dia, quando o camarada fez o apelo, dizendo, olha, Deus te ama, Deus te perdoa, eu falei para Deus assim, eu falei, ó, Deus, eu queria muito acreditar que isso é verdade, mas eu vou fazer uma prova aqui. Isso era uma sexta-feira, 27 de fevereiro, sexta de carnaval de 1981. Eu quero que você tire a minha vontade de fumar. Mas eu quero dizer uma coisa, se não tirar, eu vou falar pra essa crentaiada aqui que isso aqui não existe, é uma palhaçada. Passou sábado, passou domingo, passou segunda, passou terça, eu não lembrei de nada. O cigarro tava lá embaixo da mala e eu assim, minha mãe botou um monte de roupa pra mim, mas você sabe como é que moleque, né? Nem se eu troquei a cueca. Era todo dia a mesma roupa, ou seja, eu não cheguei lá no fim. Quando eu voltei do acampamento, que nós paramos, o ônibus parou num posto, que eu vi um cara acendendo cigarro, eu comecei a chorar. Porque eu descobri que Deus tinha me aceito.